Bora, beleza? Você tem dificuldade para se manter na dieta? Tamo junto. Eu também tenho. E muita. Se você é novo aqui no canal, talvez não saiba, mas desde que eu comecei no ciclismo, há 2 anos e pouquinho atrás, eu vivo praticamente o tempo todo em dieta. Nos primeiros 18 meses eu perdi 32 quilos, buscando melhorar minha performance. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre isso. E para fazer isso, perder peso a partir do percentual de gordura, com saúde e aumentando a performance, eu preciso seguir um plano nutricional bem regrado. Mas como fazer para manter esse plano em dia? E esse eu sei que é o problema de muita gente. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou dar uma dica de algumas ferramentas práticas que eu uso e no finalzinho eu vou falar algumas coisas sobre comportamento e a parte psicológica, que é o nosso maior inimigo na hora de fazer uma dieta. Mas antes disso, queria te pedir um favor. Você faz dieta? Você segue algum plano nutricional? Já fez alguma vez? Você faz dieta para emagrecer, para melhorar sua performance? Escreve aqui nos comentários, faz esse favor para mim, eu preciso te conhecer um pouquinho melhor. Eu tô aqui falando sobre dicas para se manter na dieta e talvez você precise de uma dica de como montar a sua própria dieta. E de repente em cima dos seus comentários eu tenho tema para um próximo vídeo. Então vamos lá? Eu sou o Alan Ricardo, esse é o canal Competição Interna. Fazer dieta, seja qual for o seu objetivo, é muito difícil, porque envolve um novo hábito, uma nova rotina e principalmente mudança de comportamento. Então existem ferramentas que são muito úteis para dar o apoio para que a gente possa seguir em frente. Eu vou te mostrar um aplicativo que eu uso já há muito tempo e que me ajuda bastante a manter esse controle. Vem comigo aqui para a tela do meu celular, bora? Então, vou mostrar agora aqui na tela do meu celular. O aplicativo é esse aqui, ó, MyFitnessPal. Tem para Android e tem para iOS, tá? Baixou o aplicativo, faz o cadastro, preenche tudo. Importante preencher altura, idade, todas as coisas básicas de cadastro. Tem meta, tem bastante coisa para você explorar. Aonde essa ferramenta vai te ajudar? Tá aqui no diário. Vamos aqui para um dia que não existe. Se você ver essa aqui, eu coloquei uma meta aqui de 1790. Essa meta é o meu metabolismo basal. Essa é a taxa de gasto calórico por dia que eu tenho simplesmente para me manter vivo. Qual é a parte que eu acho interessante aqui que me auxilia muito? Tudo que passou pela boquinha, registra. Inclusive eu registro água. Então, café da manhã, vou fazer 2 ovos. Quando tem esse selinho verde, é porque é um alimento verificado. Então, a validade ali das informações nutricionais são bem fiéis à tabela nutricional do alimento. Por exemplo, agora vamos colocar mais 2 fatias de pão de forma. Pão de forma Kim. Uma marca aqui que eu costumo comprar. 2 fatias, 50 gramas. E se você vir aqui, clicando lá nos macros, você vai ver. Essa refeição até agora a gente somou 27 gramas de carboidrato, 13 gramas de gordura, 17 gramas de proteína. E lá embaixo, adicionar água. Coloca a quantidade de água que você tomou. Quando você faz a sua atividade, o meu, por exemplo, está sincronizado com o Strava, já joga diretamente aqui em exercício. Eu uso o iOS e ele faz contagem de passos, então ele já calcula também o gasto calórico extra acima do metabolismo basal e adiciona ali também. E ali em cima, onde está calorias restantes, é nada mais, nada menos que a soma do metabolismo basal mais a soma dos gastos calóricos do exercício menos o que você ingeriu. A ideia é você finalizar o dia em déficit. Clica aqui em cima, finaliza o diário. Amanhã começa outro dia. Se você ver esse rainho aqui, diz que eu completei meu diário 102 dias consecutivos. E de 2019 para cá, devo ter falhado no dia 24, 25 de dezembro, 31 de dezembro, 1º de janeiro, só. Então, eu já uso esse aplicativo há muito tempo. E desde que eu comecei no ciclismo, eu venho usando ele constantemente, sem pausa. Eu registro tudo. O meu conselho é exatamente isso. É você com você mesmo, ninguém vai ver. Não minta para você. O que você comer, você lança ali. Caso você siga uma dieta que seu nutricionista passou, ele fez os cálculos de calorias, principalmente, que você precisa e deve ter te explicado ali a divisão dos macros entre carboidrato, proteína e gordura. Com o aplicativo, mesmo que saia da dieta, consegue identificar aonde é que você está no seu estágio ali do dia. De repente, você tem uma meta de 3.000 calorias no dia, e na sua terceira refeição você acabou comendo alguma coisa fora do programado. Mas ali você consegue ajustar. Para a próxima refeição você compensa. Se extrapolou calorias, tenta reduzir algum alimento da sua próxima refeição que está dentro da sua dieta que compense essas calorias.
e assim por diante. Então, com o tempo, você vai entendendo o que você come e quais os efeitos disso no balanço geral, tanto de calorias como dos nutrientes que você ingere. Outra ferramenta muito importante é a balancinha de cozinha. Balança de cozinha eu uso desde 1996, provavelmente. Minha primeira competição de fisiculturismo foi em 98 e eu já pesava comida pelo menos uns 2 anos antes disso. É importante pesar tudo. Eu sei que parece ser radical, mas isso acaba te apoiando muito na dieta. Primeiro que você é mais assertivo, porque falar um filé de peito de frango é muito vago. O filé ele pode ter 100, 150, 200 gramas, depende de quem cortou esse filé. E quando é arroz, então, de repente estão te pedindo para fazer 300 gramas de arroz. Quanto tem 300 gramas de arroz? Na descrição vou deixar um link da balancinha que eu uso. É uma balança simples, barata, mas muito eficiente. Precisão de 1 grama, vai te ajudar até se você toma creatina, por exemplo, porque muitas vezes no pote ali está indicando 2 scoops de creatina para dar 5 gramas, mas 2 scoops não bate 5 gramas. Normalmente vai bater mais do que você precisa, que é para acabar logo o pote e você comprar um novo. Então segue essa dica aí também. Outra coisa que ajuda muito, principalmente para quem trabalha fora e acaba tendo que fazer refeições fora de casa, é a famosa marmitinha. Eu usei por muito tempo bolsas térmicas com a marmitinha já ali, que é uma marmita própria, e que dentro da bolsinha mantém ali conservado o alimento praticamente para o dia todo. Então, quando eu trabalhava fora, eu fazia minhas refeições já pesado tudo certinho dentro de cada potinho, levava para o trabalho. Normalmente os lugares têm uma geladeirinha ali para você guardar e depois um micro-ondas para aquecer. E até hoje, quando eu viajo para competir, aí eu levo um isopor, dentro do isopor a maleta térmica e ponho todas as refeições ali. Eu não gosto de comer fora, principalmente no pré-prova. Então eu faço todo o preparo das comidas, divido ali com os pesos certinho para cada refeição que eu vou consumir da hora que eu saio de casa até a hora da prova. Depois da prova, aí é um dia daquele desespero para comer tudo que tava com vontade, para dar aquela aliviada, principalmente no psicológico. Tem um link na descrição também de uma bolsa térmica que eu já usei, que eu acho muito legal. Então, se você vai entrar nesse mundo de começar a pesar sua comida ali certinho, é um erro que muita gente comete quando começa a fazer isso, que é diferenciar o alimento cru do alimento pronto. Por exemplo, peito de frango. Se no seu plano nutricional, ali na sua dieta, está pedindo 150 gramas de peito de frango grelhado. 150 gramas de peito de frango grelhado tem ali por volta de 222 calorias, 44 gramas de proteína. O seu nutricionista, quando montou a sua dieta, estava contando com aquelas 44 gramas de proteína e com as 222 calorias na somatória geral do seu dia. Só que você pegar 150 gramas de frango cru e pesar e depois grelhar para comer, o resultado vai ser outro. Porque 150 gramas de frango cru já são 158 calorias e 32 gramas de proteína. Nesse quadro aqui você consegue ver, por exemplo, eu que consumo 3 refeições usando peito de frango, olha a diferença que dá no final do dia. Então aqui o que eu fiz foi pegar 150 gramas de peito de frango cru, como eu usei no exemplo, e fiz na chapa ali, numa frigideira antiaderente, sem óleo, sem nada, e pesei de novo para você ver a diferença que dá. Eu costumo comprar vários pacotinhos de 1 quilo e deixo congelado, e aí quando eu vou usar descongelo, tempero aquele quilo todo e vou usando a cada refeição, assim fica mais fresco. Antigamente, quando eu trabalhava fora, o que eu fazia era preparar as marmitas da semana inteira e congelar todas. E aí eu só tirava as do dia e levava para o trabalho. Não é fácil, mas resultado demanda sacrifício. E por falar nisso, vão às partes das dicas mentais, ali mais psicológicas. A dieta é uma das coisas mais difíceis, assim, independente de quem é atleta ou não. Muita gente sempre está preocupada em tentar fazer dieta, seja por estética, por saúde, e é sempre muito difícil. É muito difícil porque vai de encontro a um comportamento comum que a gente tem. A comida ela é prazerosa, ela é um item de convívio social, então a gente acaba ao longo da vida associando as sensações boas, então acaba que nosso cérebro faz um link. E fazer dieta vai de encontro ao comportamento básico do ser humano que veio sendo trabalhado aí durante milhares e milhares de anos de evolução, que é buscar o prazer e fugir da dor. Basicamente, a espécie humana evoluiu em cima dessa premissa. E quando você faz uma dieta, quanto mais rigorosa ela é, mais você sente falta do prazer de comer, seja lá o tipo de comida que você gosta. Eu adoro comida mesmo, salgar, lasanha, hambúrguer, pizza, coisa
pesada. Mas também pode ser o chocolate, o sorvete, ou a mistura de tudo isso. E vem também o fugir da dor, porque quando você começa a fazer uma dieta que te gera perda de peso, eu já falei disso em outro vídeo, essa perda de peso através do queima de reserva, do estoque de gordura, acaba criando um alerta ali de que alguma coisa não está bem, você está fazendo o caminho oposto, você está fugindo do prazer e indo em direção à dor. Então isso é muito difícil de vencer. Tem um conceito que eu li uma vez, que é o seguinte, ele fala que o nosso comportamento ele é regido basicamente por duas forças ali, o sistema límbico e o neocórtex, que criando uma metáfora são como dois lobos brigando pela via do comportamento. A via do comportamento ela é única, ou seja, você não consegue fazer meia dieta, um pouquinho de dieta. Não dá para não comer o chocolate um pouquinho. Se você deu uma mordida no chocolate, você comeu o chocolate. Ou você comeu ou não comeu. Então essa via do comportamento ela é regida ali pela razão versus emoção. E a metáfora é meio que cada um desses são dois lobos, é uma briga de dois lobos. Da razão e a lobo da emoção. A emoção que quer te induzir ali a sentir o prazer de comer aquilo que você está desejando. E o lobo da razão que está te dizendo, não, a gente está de dieta, a gente tem um objetivo, a gente precisa permanecer, não podemos comer isso. Quando um prevalece sobre o outro, é que você ou consegue manter o seu plano, seja lá qual for, independente se é a dieta, mas o seu comportamento segue pelo caminho da razão ou da emoção. E nessa briga de dois lobos, qual é o lobo que vence? O lobo que você alimenta mais. Então fazer dieta, assim como qualquer outro comportamento que exige que você faça esforço racional contra o seu impulso emocional, é uma luta constante, onde você precisa constantemente estar alimentando o seu lobo da razão para que ele se sobreponha ao lobo da emoção. Como eu falei no começo do vídeo, eu tô aí há mais de 2 anos, praticamente em dieta aí 95% do tempo. Nos primeiros 18 meses eu perdi 32 quilos. E ainda é preciso ficar o tempo inteiro lutando por isso. Eu sinto vontade de furar a dieta o tempo todo. E eu furo. Acontece. Só que eu tento fazer com que o meu lobo da razão seja mais forte que o meu lobo da emoção mais vezes. Então, qual é a estratégia que eu uso? Eu quebro em várias batalhas. Em vez de ser uma guerra de 2 anos, é uma batalha diária. São 6 refeições por dia e eu preciso ganhar cada uma delas. Eu acordo de manhã e penso, qual é o plano para essa refeição? Eu vou lá e acerto. Quando eu acerto essa refeição, o meu lobo da razão venceu. Quando eu tô indo para a próxima refeição, o meu lobo da razão tá mais forte do que o da emoção. Mesmo que o da emoção tenta reagir. Se eu fortalecer o meu lobo da razão, ele vai vencer de novo na próxima refeição. Por isso que às vezes a gente começa a fazer alguma coisa e começa a ir bem. Começa a ir bem porque a gente escolheu racionalmente e houve uma emoção impulsionando a gente por aquilo. Seja lá o que for, são aquelas promessas de começo do ano, por exemplo, que esse ano eu vou fazer dieta, que é o nosso tema aqui. E você começa a fazer e aí você falha um dia. Não tem problema falhar um dia. O que não pode é no dia seguinte você falhar de novo. Porque aí você começa a alimentar o seu lobo da emoção e aí você começa a enfraquecer o seu lobo da razão. Essa razão aqui ela perde sentido até que você abandona de vez o seu plano. Uma batalha de cada vez, uma refeição por vez. Eu sempre fiz e eu acho que é importantíssimo a refeição off, que antigamente chamavam de refeição lixo. O Gabriel, meu nutricionista, gosta de chamar de refeição luxo. E é luxo por quê? Porque você precisa merecer ela. E é uma refeição. Não é um dia off. Se você fizer a semana inteira, todas as refeições, tudo certinho, fizer o seu sábado inteiro direitinho, chegar no sábado à noite, coma o quanto você aguentar do que você quiser. Muito difícil. Você vai conseguir comer o suficiente para estragar a sua semana inteira. Mas você tem que fazer uma semana inteira certinho. E é fazer uma refeição off. Já aconteceu comigo, por exemplo, de fazer um festival de hot dog em casa. Eu mesmo fiz 2 quilos de purê e tudo mais. E aí no dia seguinte, no café da manhã, eu comi um hot dog porque sobrou um monte de coisa de ontem. E aí o meu domingo foi embora. Já abri fora da dieta,
aí já veio o almoço e aí eu perdi o controle. Quando eu vi, não foi uma refeição fora. Foi a refeição do sábado à noite até o domingo à noite, comendo descontroladamente. E aí, na segunda-feira, tem que fazer todo o esforço para entrar nos trilhos novamente. E o psicológico é a parte mais difícil. Porque você ganha ali 2, 3 quilos às vezes, dependendo do tamanho da pessoa, até um pouco mais. Praticamente tudo isso é retenção de líquido. Se você voltar certinho a fazer a dieta, os seus treinos direitinho, na quarta-feira você já está com o mesmo peso que estava na sexta. Porém, o psicológico é o mais difícil. O mais difícil é você voltar a treinar, comer tudo certinho e voltar para o plano. Então, quanto menos você distancia do plano, mais fácil se manter nele. Vença uma batalha de cada vez. Beleza? Não esquece, deixa nos comentários aqui, dá a sua opinião. Eu preciso saber de você o que é que você quer que eu fale aqui. Dá um like, se inscreve no canal, porque assim você recebe todo o conteúdo que eu trouxer para você aqui. Bora!